Dentro dos Estados Unidos da América, começou uma onda de protestos contra Donald Trump por seus apelos para que a Ucrânia capitule diante da Rússia, e esses protestos estão ocorrendo nos mais altos escalões do poder. Na véspera, o secretário dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, recusou-se a tratar o plano de paz de 28 pontos como iniciativa de Donald Trump. Ele disse que o presidente supostamente não tem relação com esse plano. Além disso, hoje um grupo de republicanos e democratas no Congresso declarou publicamente que, após a conversa com Rubio, o Congresso pode declarar publicamente que o plano de paz foi escrito em Moscou e simplesmente entregue a Washington. E Trump simplesmente o apresentou depois como se fosse seu. E agora a própria Casa Branca começa a fazer supostos vazamentos de informações para a mídia, dizendo que na Casa Branca ninguém sabia de nenhum plano de paz até o último momento. Na verdade, tudo isso são artimanhas e exceções apenas de Vitkova e Dmitriev. Atualmente, em Genebra, discute-se o aprimoramento do plano de paz. E já há informações privilegiadas de que o plano de paz, após as negociações entre a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos da América, mudou bastante e leva em consideração, afinal, alguns desejos da Ucrânia. Mas isso desagrada tanto o próprio Trump que ele criticou a Ucrânia e a Europa, e não a Rússia. Por algum motivo, ele não tem reclamações contra a Rússia. Parece que, novamente, ele mesmo se entregou. Sou Alex Sepich e vamos discutir isso juntos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe um like e comente neste episódio. Siga também meu canal no Telegram, Pitchy News. O link para ele está na descrição deste vídeo. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo. Então, hoje, Donald Trump inesperadamente criticou os participantes da reunião em Genebra, ou seja, a Ucrânia e a Europa. Depois ele cita: "A liderança ucraniana, como dizem os russos, não mostrou gratidão pelos esforços dos Estados Unidos da América, e a Europa segue comprando petróleo russo." Trump também destacou que a guerra na Ucrânia, que ele herdou da administração anterior, já tirou milhões de vidas. O chefe da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos da América seguem vendendo muitas armas da OTAN para a Ucrânia. Essa foi uma citação. Enquanto isso, seu antecessor, Joe Biden, distribuía tudo. E, o que é significativo, Trump publicou sua postagem na rede social Truth Social com todas essas críticas. E logo depois que o presidente Vladimir Zelensky anunciou avanços nas negociações em Genebra. Citação: "As propostas americanas podem considerar diversos elementos da visão ucraniana essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia." Mas essa reação de Trump não é à toa. Ele está nervoso porque não conseguiu impor à força esse plano de paz que foi escrito pelos russos. Isso já não são minhas fantasias, nem apenas revistas ou informações privilegiadas de jornalistas. Já é uma declaração oficial dos senadores dos Estados Unidos. Os senadores Mike Rounds, republicano, e Jeanne Shaheen, democrata, fizeram uma declaração oficial após uma ligação telefónica com Marco Rubio, na qual deixaram claro que o plano de paz proposto à Ucrânia foi desenvolvido e entregue aos americanos pela Rússia. Mais uma vez, os senadores dos Estados Unidos da América disseram diretamente que o que está sendo proposto é um documento vindo de Moscou, e Trump simplesmente está apoiando isso. E agora, uma citação do senador republicano Mike Rounds. O secretário de Estado, Marco Rubio, nos ligou durante o dia. O discurso ocorreu à noite nos Estados Unidos da América e também era noite na Ucrânia. Acho que ele deixou muito claro para nós que somos os destinatários da proposta que foi transmitida a um dos nossos representantes, ou seja, a Steve Vitkov. E isso não é nossa recomendação, isso não é nosso plano de paz, diz Rounds. Essa é uma proposta que foi recebida. E como intermediários, tomamos a iniciativa de compartilhá-la, mas não a tornamos pública. E isso foi um vazamento, não foi publicado por nossos membros ou representantes. O secretário de Estado Rubio deixou claro que foi aproveitada a oportunidade para transmitir a proposta aos ucranianos, e eles terão a chance de responder a isso. O que você acha dessa declaração? O senador afirma que não se trata de uma proposta americana, mas sim de um documento russo enviado aos ucranianos pelos americanos. E que eles olhem e respondam. Ou seja, isso já não é mais uma perícia linguística, sobre a qual conversamos ontem em um episódio separado, e nem mesmo algum tipo de informação privilegiada. Senadores de ambos os partidos divulgaram declaração oficial após reunião com o secretário Rubio. Atenção!
Lembro que o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Tommy Pigatt, fez uma declaração ontem dizendo que o secretário de Estado Rubio e toda a administração Trump declararam repetidamente que o plano foi aprovado pelos Estados Unidos. E este é um trabalho conjunto de russos e ucranianos. Dizem que o plano foi desenvolvido por Vitkov e Dmitriev, depois Rustem Umerov foi aos Estados Unidos da América e o plano foi aprovado. Em resposta a isso, o congressista republicano Enfatizo Don Bacon saiu e disse que algumas pessoas deveriam pedir demissão já na segunda-feira, por essa bufonaria escandalosa da qual fomos testemunhas nos últimos 4 dias, que prejudicou os Estados Unidos da América, minou as alianças americanas e encorajou os adversários. Essa foi uma citação. Os republicanos, em ambas as casas do Congresso, declararam abertamente que isso é bufonaria. Se não é um plano americano, por que Trump o apresentou como seu? Por que essa vergonha? Bem, não se sabe exatamente como tais declarações vão influenciar a posição da Casa Branca, mas uma coisa é óbvia. Com essa declaração, os senadores Rounds e Chaikin de fato entraram em contradição com a posição oficial do Departamento de Estado. E isso é um passo muito sério, especialmente para o republicano Rounds. Com os democratas é compreensível, mas para Rounds isso é realmente um passo sério. Você lembra da história com Marjorie Taylor Greene? Após o escândalo com Trump pelo arquivo Webstein, ela disse que deixará o cargo de congressista em janeiro e não buscará a reeleição. É isso, a carreira política dela termina aqui? Mas essa declaração de Rounds, no mínimo, mostra que a ala pró-ucraniana do Partido Republicano não vê tudo isso de forma muito positiva e afirma que isso é algum tipo de erro. Mas isso não é tudo. O senador Angus King acrescentou que Marco Rubio confirmou isso. A proposta de paz para a Ucrânia, com 28 pontos que incluem a retirada das forças armadas de Donetsk e o status não nuclear do país, reflete apenas os interesses estratégicos russos. No final das contas, todas essas declarações forçaram o próprio Marco Rubio a finalmente admitir. Depois ele posta na rede social X. O novo plano foi desenvolvido pelos Estados Unidos da América com base nas propostas de Moscou, bem como nos desejos anteriores e atuais da Ucrânia, e é considerado uma base sólida para as negociações em andamento. Mas ele ressaltou que seria um erro chamar esse plano de paz de Trump. O fato de o plano dos Estados Unidos da América ser em grande parte uma iniciativa da Rússia é indiretamente confirmado também pela nossa análise linguística, sobre a qual falamos nos episódios anteriores. A versão em inglês do tratado está cheia de construções desajeitadas. E aqui quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal do Telegram Pitch News. Porque ontem mesmo eu escrevi lá que na Casa Branca começaram a recuar e a declarar que o plano, na verdade, nem era deles. Isso é só um erro. Escrevi sobre isso no canal do Telegram um dia atrás. Ontem postei. O plano de paz foi criado só por Vitkov e o negociador de Putin, Dmitriev, e a administração Trump não sabia dos detalhes até o fim. A Bloomberg publicou sobre isso antes. E como jornalista com alguma experiência, vou dizer o seguinte. Esses vazamentos de que, supostamente, nós não sabíamos, foi só o Vitkov. Esses vazamentos aí. Isso é uma espécie de preparação do campo informativo antes de uma mudança brusca de retórica. É basicamente uma preparação do campo informativo através dos jornalistas. E isso é um bom sinal. Leiam atentamente e vejam quais mensagens estão sendo lançadas agora, aparentemente por acaso, no campo informativo da Casa Branca por meio desses vazamentos. Segundo fontes da agência Bloomberg, familiarizadas com a situação, autoridades-chave, incluindo o secretário de Estado Marco Rubio, não foram informadas sobre os detalhes do processo até o final. A Bloomberg, então, quase por acaso, lembra que Vitkov não tem experiência diplomática. Após negociar com Putin, não informou corretamente a Trump as condições do cessar-fogo, criando falsa impressão sobre a disposição da Rússia para concessões, e depois houve o encontro no Alasca, que não resultou em nada, e então a Bloomberg escreve e se agora for a mesma coisa? Vitkov passou algo errado para Trump que entendeu mal? Ou será que Vitkov vazou o plano de paz para a mídia sem Trump saber? O que Trump faz nessa situação? E o Trump ontem, literalmente até anteontem, disse que esse é um plano de paz 100% definitivo e que Zelensky terá que aceitá-lo. 27 de novembro. Não se sabe se vai passar, nem quais problemas surgirão. E hoje o Trump já diz que não, que esse não é o plano final e que ainda precisa ser trabalhado. O que eu penso sobre isso? O que eu acho é que, enquanto a Ucrânia e a Europa ainda estavam em choque, a Casa Branca esperava, empurrar o máximo possível desse plano de paz goela abaixo. Quando Zelensky deixou claro que não assinaria em silêncio. Quando os líderes da tríade nuclear europeia
França, Alemanha e Reino Unido rapidamente entenderam a situação, organizaram uma cúpula em Joanesburgo, convidaram todos os líderes do G7 e declararam que o plano era uma porcaria. Quando até o Partido Republicano, começou a reclamar e houve uma certa agitação, a Casa Branca começou a fingir que, olha, não fomos nós, foi o Witkoff que inventou tudo isso e o Trump não tem nada a ver com isso. Quem é o Witkoff? Ele é só o representante especial temporário, com mandato até janeiro. Por isso, quem disse que esse é o plano final? Não, nós ainda vamos trabalhar nele. Sim, é o Witkoff, aquele bobalhão que confundiu tudo de novo. Vocês conhecem, né? Da outra vez também errou. Esse Witkoff, vocês sabem como é. Ou seja, eu acho que é esse tipo de retórica. Bem assim, o Trump e a equipe dele salvaram a própria imagem, não cederam nenhuma posição e simplesmente jogaram toda a culpa no Witkoff. Por isso, amigos, deixo reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.